Mais uma informação: o ex-presidente Jair Bolsonaro acionou a justiça contra a União devido às falas de Lula no caso dos móveis do Palácio da Alvorada. A ação acontece após um primeiro processo ter sido protocolado contra o atual presidente, mas a justiça extinguiu o caso, alegando, dentre outras coisas, que o processo deveria ser movido contra a União, não contra Lula. A defesa de Bolsonaro pede a condenação por danos morais sofridos por ele e por Michele Bolsonaro, com indenização no valor de R$20 mil, além de retratação pública por meio dos canais oficiais da presidência e de uma nota à imprensa. Começo agora com você, Mônica. Acha que fez o correto o ex-presidente Jair Bolsonaro em buscar a via legal para pedir essa retratação, essa reparação por parte do casal presidencial, do presidente Lula e da primeira-dama Janja? Então, tem três coisas aí, Vitor. Primeira, ele entra com um processo, tá certo de pedir a retratação, tá certo de pedir que seja falado sobre isso, foi muito criticado, né? Foi um grande auê que o Bolsonaro sumiu com os móveis. Então, eu acho que ele está certo, sim, de pedir que haja uma retratação, inclusive nos canais, inclusive que isso seja muito publicizado. O que eu discordo é dos R$20 mil, porque esses R$20 mil não vão sair do bolso da pessoa que ele está acusando, vão sair do bolso do trabalhador brasileiro. Eu entendo que ele deveria ter feito um processo pelo valor de R$1, uma coisa simbólica para mostrar que, sim, houve ali um erro e que essa história, que essa narrativa seja corrigida. Agora, tem duas outras coisas aí nessa história. A primeira é que é muito importante que seja investigado e seja descoberto como é que somem imóveis dentro do palácio. Quem foi o funcionário de terceiro, quarto, quinto escalão que não conseguiu achar onde estavam esses móveis e permitiu que essa bagunça acontecesse? E a última coisa, temos sim que entender que gastar quase R$200 mil em novos móveis para o presidente que estava chegando é um pouco desmedido. O Leandro não quer que haja bilionário, mas como é que nós podemos gastar R$200 mil com móveis novos porque não achou os móveis velhos? Aluga uma cama ali até encontrar. Não fez sentido toda essa história, ela é toda horrível. E o próprio não encontrar também, né? Não é uma coisa meio maluca? Né? Como é que você chega numa casa, né? Seja palácio, seja a habitação que for, né? Mas como é que você chega na casa e não encontra a cama, não encontra 200 móveis, Tem né? uma questão logística aí. Impressionante. Uma questão logística do governo federal que precisa ser analisada para que não aconteça da próxima vez. Cada 4 anos muda-se o presidente no Brasil. E como é que de um para o outro vira um estresse? É insegurança jurídica mobiliária? Não faz sentido. Uma catalogação, talvez, né? Uma vistoria, né? Uma averiguação, né? De qual é o acervo, o que é necessário trocar ou não, né? Talvez algo nesse sentido. E aí, Leandro, será que o Bolsonaro vai ter êxito aí nesse processo contra o Lula? E será que o presidente e a primeira-dama erraram, queimaram a largada mesmo com essa acusação aos Bolsonaro? Eu acho que o Bolsonaro está no direito dele de pedir retratação e até a indenização, se de fato gerou dano à imagem dele, né? A União gera prejuízo para as pessoas e também é direito ser ressarcido esse prejuízo se ele se sentiu assim e se a justiça entender dessa forma. É direito dele usar os canais da justiça para fazer isso. Agora, essa história dos móveis, ela revela que, na verdade, o que estava ali instalado no Palácio da Alvorada e no Palácio do Planalto, né, não era algo relativo a uma simples confusão. É uma bagunça na administração patrimonial. Assim, eu fico surpreso de a União ter uma bagunça na administração patrimonial em um patamar que é dentro da casa onde vive o presidente e a família, né? Então, é grave essa situação, porque o patrimônio da União é patrimônio do povo, né? E mesmo esses móveis, né, foram encontrados os móveis, não foram todos encontrados, inclusive. Né? Tem uma lista lá de 260 que foi encontrado, falta 80. Agora, isso me preocupa do ponto de vista de gestão patrimonial, gestão dos bens públicos, né? Porque se eles não sabem onde estão os móveis, né? E se a hora que chegou lá e de fato não tinha, o Lula ficou morando no hotel nos primeiros meses. O que também onerou os cofres públicos. Né? Agora, não me parece que é uma questão de uma decisão do Lula de esconder móveis. Chegaram lá, não tinha os móveis, ficou morando no hotel, fez uma compra de móveis. Isso é um problema, porque esses móveis tinham que estar devidamente identificados. Movimentação de patrimônio, até empresa, né? Tem identificação rápida, cadeira, mesa, computador, essas coisas é fácil de gerir.
Se não sabem onde é que estão esses móveis, imagina como é que está a situação dos terrenos da União Brasil afora, como é que está a situação dos móveis das repartições públicas, como é que está os bens móveis e imóveis que a União tem espalhados pelo país. Então, eu acho que essa história está esquisita e tem que apurar a responsabilidade de quem deu na mão do casal presidencial, Lula e Janja, uma informação que fez com que o debate público chegasse nesse patamar. Só quero fazer uma pequena colocação, Brau, e assim encerro nesse tema, né? Essa história dos móveis interessa ao Bolsonaro, voltar com esse assunto dos móveis, que a nossa imprensa brasileira estava todinha dedicada à discussão dos móveis, né? E só parou quando o New York Times revelou que o Bolsonaro passou alguns dias ali, não sei se foi pelo Airbnb ou se foi convite, na Embaixada da Hungria em Brasília. Então, vamos discutir, é importante, R$200 mil é dinheiro, tem que apurar, mas tem coisa mais importante aí que o Bolsonaro não quer que a gente... Cortina de fumaça? Discutir. Sem sombra de dúvida, a cortina de fumaça. Agora, João, esse caso me fez lembrar aqui o seguinte, né, que ainda existem leis, né, para esse tipo de caso, né? Quando alguém mente ou faz uma imputação que não seja verdadeira, tem aqueles tipos penais que caíram meio em desuso, né? Que parece que desapareceram, de injúria, calúnia, difamação. Tudo isso a lei brasileira coíbe, sempre coibiu, né? Não precisa necessariamente de inquérito das fake news, né? Ou de uma legislação específica, de um inquérito só para isso, que se arraste há 5 anos na Suprema Corte. A lei brasileira tem tipos penais para isso, né? Para quando alguém tem a honra atingida, para quando alguém tem a imagem atingida ou é alvo de uma informação que seja comprovadamente inverídica, a lei está aí à disposição, né? Para quem quiser usar, no caso o Bolsonaro está usando porque foi uma informação falsa contra ele. Será que isso não revela que, de fato, a lei brasileira já tem dispositivos para isso, Bellucci? Ah, perfeito, Brown. Já tem dispositivos, não precisa de PL nenhum de censura nem nada disso. Agora, muito provavelmente o juiz do caso entendeu que pela ocupação do cargo público, né, pelo Lula, deveria ser diretamente para a União, né, porque ele estaria no exercício ali da presidência. E lembrando que a primeira Janja, né, primeira dama Janja, que extrapola em muito as suas funções, né, se mete em tudo no debate público, ela chegou a fazer matéria na mídia amiga, falando lá, reclamando do palácio onde mora gratuitamente, tem diversos aposentos e as melhores comidas do Brasil e do mundo à sua disposição, reclamando daquela habitação. E eles falaram isso publicamente, né, de que havia sumido quando o presidente sumiu com móveis, né, uma pequenez tamanha para um cargo desse tamanho como a presidência da República. Agora, entendo que a responsabilidade seria objetiva de ambos, né, do casal que ocupa do Lula e da Janja. Seria objetiva, o juiz, né, o Poder Judiciário não entendeu assim dessa forma e, como vocês colocaram, foram comprados novos móveis nababescos, né, porque ali o palácio, né, residir gratuitamente no palácio e ainda reclamar dele. Então, assim, tem que ter a responsabilidade individual. Sim, a indenização deveria ser maior. Ele entrou com 20 mil, que provavelmente é no juizado de pequenas causas, onde não tem custas, né, para quem foi Exatamente. Pequenas causas, né, porque não tem custas para quem entra com a ação. Mas, assim, na minha visão, a responsabilidade é objetiva, senhor Luiz Inácio e senhora Janja, a primeira-dama que palpita sobre tudo. Só complementar, Bellucci. Claro. Eu, assim, me agrada fazer um debate por uma linha de qual é o papel da primeira-dama, que eu acho que não é nem o da Michele, nem o da Janja. Só ser muito claro, queria ser muito claro em relação a isso. É protocolar. Assim, né? Como eu acho que a gente não deveria achar normal o primeiro-damismo que indica a secretária de assistência social como a mulher do prefeito, Brasil afora. Sim. Que é uma porta aberta para a corrupção, que é uma porta aberta para não implementar as diretrizes do Sistema Único de Assistência Social. Então, o primeiro-damismo em si, assim, tinha que ter parado lá na Jack Kennedy, na Casa Branca, acabou. Que diálogo machista! Não, o primeiro-damismo. O primeiro-damismo no sentido de colocar a mulher do mandatário como uma figura com papel... pelo contrário, eu entendo que se... os governos fossem fazer isso corretamente, tinham que abrir as portas para a participação de mulheres que desempenhem as funções e sejam cobradas por isso dentro de qualquer outra função pública. E, preferencialmente, né, com o equilíbrio de gênero nessas composições. O problema é que a mulher dos mandatários adquirem uma função que elas não foram eleitas e elas não respondem a ninguém sobre isso. Isso vale para Michele, vale para Janja, vale para centenas de milhares de ocasiões. Basta ter mais mulheres presidentes, mais mulheres chefes de Estado, que aí vai ter o primeiro damuísmo. E aí... Mas no caso da Michele era o papel protocolar de
aspecto social Sim, da como a Janja, Michelle inclusive Obama nas reuniões, tinha, né? Cumprimento o Biden e tal. Dizem sai que na ela foto controla o celular do oficial, Lula, né? Então, aí um papel diferente é dela. só que assim, acho que essa discussão é válida. Entendi seu ponto. Essa discussão é válida. Não tô questionando. Invalidando o restante. Inclusive, Mônica, eu já vi o primeiro cavalheirismo também, que é o cara que é prefeito, às vezes foi cassado. A gente tem o caso do ex-governador do Distrito Federal, né? O Ortiz. Garotinho. Não, o Ortiz. Bom, não vou lembrar agora o governador do Distrito Federal, mas eu vi caso, o prefeito foi cassado. Roriz, né? Aí, Roriz. Aí coloca a mulher na próxima eleição e aí o cara dá as cartas por trás. Existe o primeiro cavalheirismo também. Então, só estou dizendo que as relações particulares invadem muito mais do que deveriam a gestão pública no Brasil.